Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, olha só, com a proximidade do vestibular da UFO aí, eu vou gravar aí as resoluções das questões da última prova da UFO, tá? Então, da prova da UFO de 2024, então a gente vai resolver aí essas questões. Primeira questão, a prova de matemática começava na questão de número 65, tá? E a questão dizia pra gente assim: a fachada de um centro de convivência apresenta uma viga curvada com o formato de uma parábola, sobreposta por uma faixa retangular, tangenciando o vértice dessa parábola. Então, já a gente vai analisar, descrever tudo aí. A figura B representa esta fachada no plano cartesiano, de modo que PQRS é a faixa retangular e a parábola contém os pontos RS, a origem O e o seu vértice V. E o seu vértice V é o ponto médio do segmento PQ. Já a gente chega lá também. Sabendo-se que a faixa retangular PQRS tem uma área de 32 metros quadrados e que as coordenadas dos pontos P e S são respectivamente 2,9 e 2,5, então a função de segundo grau y igual a f de x, cujo gráfico coincide com essa parábola, é... Pessoal, em outras palavras, se ele está pedindo, determine a função. Tá? É muito comum esse tipo de questão em prova, o cara pedir qual é a função. Como é que a gente acha essa função? Então, vamos por partes. Então, questão de número 65. No desenho aí, a gente tem os eixos coordenados, na figura 2 aí do lado. Você tem os eixos coordenados, a gente tem uma parábola, né? Essa parábola, aqui está o vértice dela. Pelo vértice, você passa aqui um retângulozinho, ó, em que nós temos esse retângulozinho pegando esses pontos da parábola. Ó. Aqui é o ponto V, aqui é o ponto S, que ele deu as coordenadas. 2 no X, 5 no Y, deu esse ponto P, que é 2,9, tá? E ele pede a função. Primeiro, função do segundo grau, função quadrática, né? A gente tem duas formas de escrever essa função. O normal, mais comum, é ax quadrado mais bx mais c. Existe uma outra forma que eu até vou utilizar na questão, que eu acho que a questão fica mais fácil quando a gente tem essa outra forma, que seria quando eu tenho as raízes da função. Só que para isso a gente tem que entender algumas coisas aqui. Primeiro, vamos pensar assim, como é que eu poderia fazer a questão? Tá? Não é como eu vou fazer. F de x é ax ao quadrado mais bx mais c. Você precisa, então, de 3 pontos para descobrir o A, o B e o C. Um ponto é a origem, ele falou que passa por ela, 0, 0. Pessoal, o Czinho da função de segundo grau é onde o gráfico corta o eixo y, já seria 0. Aí eu usaria esse ponto, que é o ponto 2,5. Pessoal, mas aí você não consegue usar o vértice. Calma aí, presta atenção aqui agora para você entender. Tá escrito aí na questão que o retângulo tem uma área de 32. Área de um retângulo é base vezes a altura. E a altura dele aqui, ó. A altura dele é 4. Se a área é 32 e a altura é 4, a base é 8. E se a base é 8, isso aqui tudo é 8, ó. E o V é o ponto médio do segmento PQ. Aqui, ó. V é o ponto médio. Se tudo é 8, esse pedacinho só aqui, ó, é 4. Como aqui eu estava no x igual a 2, esse cara é o 6. Essa análise a gente precisava de fazer. Aí, e a gente precisa para qualquer dos modos essa análise, tá? Agora, o que acontece na questão é o seguinte. Posso jogar, então, quando o x for 2, o y é 5, troco o x por 2, o y dá 5. Troco o x por 6, o y dá 9. Esse é um jeito, só que esse a gente faz mais conta. As funções do segundo grau, além da gente escrever como ax quadrado mais bx mais c, a gente pode escrevê-las assim. F de x é a
x menos x', x menos x duas linhas. O que é isso? É o que a gente chama de forma fatorada da equação da função do segundo grau. Só que para utilizá-la, eu tenho que saber quem é esse x' e quem é esse x duas linhas, que são as raízes. Ué, professor, e aí, como é que você vai achar isso? Tá aqui, ó, uma raiz eu já sei. O que é raiz? É o valor de x para o qual o y vale zero. É onde o gráfico corta o eixo x, essa eu sei. Professor, mas você precisa das duas. Verdade, a outra aqui eu não sei ainda. Mas se eu lembrar de um conceitozinho do vértice, eu mato a questão rápido. Pelo vértice da parábola, passa um eixo que é chamado eixo de simetria. E o eixo de simetria ele funciona como um espelho. Tudo que tem de um lado tem do outro. Pessoal, essa distância aqui, ó, do x do vértice para a raiz é 6. Se é um espelho, para o outro lado tem que ter 6. Se já era 6, você tem mais 6, isso aqui é 12. Isso é 12. Então, a outra raiz é 12. Vou reescrever nossa função. Olha isso. Olha a nossa função. F de x é a x menos 0, porque uma raiz é o 0, x menos 12. E aí eu vou precisar de encontrar quem é o a. Vou encontrar. Como? Usando um ponto que eu ainda não utilizei. Ó aqui, ó. Esse ponto é da parábola e eu não usei. Troco o x por 2. Troco o x por 2. E troca o y por 5. 5 é 2a vezes menos 10. 5 é menos 20a. 20a é menos 5. A é menos 1/4. Volto aqui, trocando o a por menos 1/4. F de x era a menos 1/4. X menos 0 é x. X menos 12. Aí eu vou pegar esse menos 1/4 vezes x e vou fazer a distributiva, o chuveirinho. F de x vai ficar menos x² sobre 4. Menos com menos, mais x vezes 12 sobre 4. Ele simplificou aí. F de x é menos x² sobre 4 mais 3x. Tá bom? Próxima questão de matemática, questão de número 66, fala assim pra gente, ó. Para atrair mais clientes, uma empresa de eletrodomésticos oferece uma forma de pagamento especial na compra de uma televisão com o valor atual de R$ 2.046. O cliente pode dividir o valor atual em 10 parcelas mensais, com os valores decrescendo sucessivamente, um depois do outro, em 50% do valor praticado no mês imediatamente anterior. Assumindo que o cliente realizou a compra com essa forma de pagamento especial, o valor da 10ª e última parcela em reais é igual a... Bom, vamos lá, né? Primeira parcela, x. A segunda, ela decresce, ela diminui. Então a segunda parcela diminui quanto, professor? 50%. 50% é metade. Então ela diminui para x sobre 2. Terceira, x sobre 4, ou metade da metade, né? Concorda? Metade de x sobre 2, ó. Metade de x sobre 2 é pegar o x sobre 2 e dividir por 2. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, dá x sobre 4. Que é x sobre 2 ao quadrado. A próxima, metade da metade. Você vai pegar o x sobre 2 ao quadrado. X sobre 2 ao quadrado. Vai dividir por 2. X sobre 2 ao quadrado vezes 1/2. X sobre 2 ao cubo. Até a hora que você vai chegar na 10ª, que é a última, que é o que ele quer saber. Pessoal, isso aí então, ó. A primeira aqui, ó, 2. É 2 elevado a 0. A segunda é 2 elevado a 1. A terceira, 2 ao quadrado. A quarta, 2 ao cubo. A quinta, 2 à quarta. A 10ª, 2 à nona. Porque nota que o expoente aqui de baixo do denominador é 1 a menos do que o número da parcela. Parcela 1, expoente 0. Parcela 2, expoente 1. Parcela 3, expoente 2. Isso caracteriza uma PG. Isso é uma progressão geométrica.
Ué, pessoal, como assim uma PG? Porque você está sempre multiplicando por 1/2. Tá? Multiplicando aqui sempre por 1/2. Bom, e aí, o que você vai fazer nessa conta? Como é uma PG, a gente vai lembrar um pouquinho das fórmulas. Por exemplo, para achar esse termo aqui, eu podia, se eu quisesse, ter usado a fórmula do termo geral da PG, lembra? A n é a 1 vezes q elevado a n menos 1. Pessoal, não lembro dessas coisas, hein? Ó, o A1 é o primeiro termo, é o x. E o Qzinho é a razão, é por quanto eu multiplico, que é 1/2. Então eu podia ter feito assim, ó, olha o A10, que é o A10, ó. Por quê? É A1, A2, A3, A10. É o A1, que é x, vezes 1/2 elevado a 10 menos 1, que é 9. X, 1 elevado a nona é 1. Então, 1 vezes x é x. Sobre 2 a nona. Chegando no mesmo número lá. Tá bom? Só que as 10 parcelas somadas tem que dar R$ 2.046. Então, a gente tem que lembrar da fórmula da soma da PG. Só que tem duas fórmulas para a soma da PG. PG finita e PG infinita. Essa da questão é finita, tem fim. Por que tem fim, professor? Porque são 10 termos. Não são infinitos termos. São só 10 parcelas. E ela é dada por A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Tá? Só que olha só, vamos por partes aqui pra gente entender. Porque dependendo do caminho que a gente tome, a questão ela vai ficando muito longa. Uma coisa, a razão não é 1/2? Se eu pegar a razão 1/2 e substituir aqui, vai dar um número negativo. Não é comum eu deixar o número negativo no denominador. Então, se você for procurar em algum livro, nos livros, tem hora que eles apresentam assim essa soma. A1, 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. É a mesma fórmula, só que eu multipliquei em cima por menos 1, embaixo por menos 1. Multipliquei o parênteses lá em cima por menos 1 e embaixo por menos 1. Isso tem que dar 2.046. A1 é x. 1 menos 1/2, que é a razão. 1/2, que é a razão. Elevado a 10. Sobre 1 menos 1/2. 2.046. Pessoal, x. Aqui dentro, ó. 1 menos 1 sobre 2 a décima. Sobre 1/2. Presta atenção aqui agora, porque o segredo está dentro desse parênteses aqui, ó. Dentro desse colchete. 2.046, x vezes... Qual é o MMC aqui? É 2 a décima. Só que 2 a décima é 1.024. Então, ó, 1.024 no MMC. Olha o que vai acontecer agora. 1.024 vezes 1, 1.024. 1.024 dividido por 1.024 dá 1, vezes 1 dá 1. Ah, pessoal, qual o segredo? Você vai ver agora. 1/2. Olha isso. Quanto dá aqui em cima? 1.023. Então, olha isso. Olha aqui agora, ó. 2.046 x vezes 1 sobre 1.024 sobre 1/2. Sobre 1/2. Não, perdão, pessoal. É 1.023. Pera, volta. Olha agora. 2.046 x vezes 1.023 sobre 1.024 sobre 1/2. Passo 1/2 multiplicando. 2.046 vezes 1/2 é x vezes 1.023 sobre 1.024. Pessoal, 2.046 dividido por 2 dá 1.023. Cortou aqui, ó. 1.023 é x vezes 1.023 sobre 1.024. Corto o x, o 1.023, perdão. Passo 1.024 multiplicando. X é 1.024. Que é 2 a décima. É, só que não era ele que eu queria. O que eu quero é a décima parcela. Pego 2 a décima
divide por 2 a nona, 2 a décima dividido por 2 a nona, divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Dá 2, que está na alternativa, letra C de casa. Questão de número 67. Vamos lá. Muitos estudos indicam a importância da prática de atividades físicas e recreativas na terceira idade. Dessa forma, para estimular o engajamento ainda maior nas atividades, a administração de um clube de terceira idade com 40 associados divulga os quantitativos envolvendo todos esses associados na prática das duas principais atividades oferecidas. Hidroginástica 35, dança 31, nenhuma das duas 4. Nessas condições, se uma dessas pessoas for selecionada ao acaso, a probabilidade de que pratique simultaneamente hidroginástica e dança é igual a. Ele quer quem faz as duas ao mesmo tempo. Ué, pessoa, e aí? Questãozinha que começa com conjuntos, ó. Você tem, pessoal, 40 pessoas aqui. Algumas praticam hidroginástica, outras praticam dança. E eu gosto, quando eu vou fazer essas sessões, sempre colocar um não. É quem não pratica nenhuma das duas. Não é obrigado a colocar um não. Um não é todo mundo que estiver fora das bolinhas. Mas eu ponho pra gente não esquecer. Vamos lá? Começou a questão. Eu sempre tento resolver os problemas de conjuntos, começando pela interseção. Mas não tem a interseção, professor. Verdade, vou chamar de X. Eu não sei quantos fazem os dois, é o que ele tá me perguntando, a probabilidade de fazer os dois. Pessoal, 35 hidroginástica, quer dizer que dentro da bolinha de hidroginástica toda, ela completa, tem que ter 35 pessoas. A de dança, dança 31, a bolinha toda de dança tem que ter 31. 4 não fazem nada. Nenhum dos dois, né? Então, pessoal, se a bolinha toda é 35 e aqui é X, 35 menos X. Se a bolinha toda é 31, aqui é X, 31 menos X. Se eu somar tudo, 35 menos X mais 31 menos X mais 4, tem que dar 40. Assim a gente acha o X, ó. Cortou. Vai virar 66 mais 4, 70. Menos X é 40. 70 menos 40 é o X. X é 30. E a gente achou o X. Mas deixa um jeito muito mais rápido de achá-lo, tá? Quando são dois conjuntos. Presta atenção, que isso vale sempre, mas você tem que tomar cuidado. Quando ele quiser a interseção e ele não te deu, né, a interseção, olha pra cá um pouquinho pra você entender, ó. Tudo é 40, tudo. Só que olha só, tem 4 fora. Se dos 40 eu tirar esses 4, tem que dar 36, certo? Só que olha isso. Se eu somar o 35 com 31, passa muito do 36, ó. 40 menos 4 dá 36. Quer dizer que dentro das bolinhas, ao todo, tem que dar 36, que é 40 menos 4. Só que quando eu somo 35 com 31, dá 66. 66. Não tinha que dar 36? Peraí, deu 66, tinha que dar 36. Quanto passou? Ah, passou 30. Passou 30. Quer dizer que a interseção é 30. A interseção aqui, 30. Então aqui vai ser 5 e aqui vai ser 1. O que significa esse 5? A questão não pede não, mas o que significa? São os que praticam apenas hidroginástica. O 1, os que praticam apenas dança. Só que o cara pediu probabilidade de fazer os dois. O que é probabilidade? Probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Você vai selecionar uma pessoa ao acaso. Você tem 40 possibilidades. 40. Ele quer saber a probabilidade de que pratique os dois ao mesmo tempo. Quantos praticam os dois ao mesmo tempo? 30. 30 sobre 40 é 3 quartos, que é 0,75, que está aí na alternativa D de dado. Agora, a gente vai para a questão 68. Uma questão que o cara fez algumas coisas aí que estão voltando a ser cobradas em prova, que é o sistema binário, tá? Esse sistema de numeração binária está voltando a cair em prova ultimamente, tá? Ó,
Sistema binário base 2 é amplamente utilizado nos processos operacionais envolvendo computação. Nesse sistema, os números naturais são expressos pelos algarismos 0 e 1. Para a transformação de um determinado número escrito no sistema decimal de base 10 para o sistema binário, basta expressá-lo como soma de potências de base 2, em ordem decrescente dos expoentes e com coeficientes 0 ou 1. Assim, por exemplo, o número 14, mediante o uso do algoritmo de divisão no sistema binário, é dado por... Aí o cara meio que te explica. 14 dividido por 2 dá 7, sobra 0. Pega o 7, divide por 2, dá 3 e sobra 1. Pega o 3, divide por 2, dá 1 e sobra 1. Ou seja, 14 na base 2 é 1, 1, 1, 0. Que é igual a 1 vezes 2 ao cubo, mais 1 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0. Observe que nessa representação aparecem 3 algarismos de número 1 e 1 algarismo 0. Mantendo-se esses quantitativos, novos números podem ser formados, como por exemplo, 1101 ou 00111, que é o 7. Olha o que ele perguntou. Quantos números podem ser obtidos considerando as permutações de todos os algarismos zeros e uns presentes na representação binária do número 103? O cara vai me cobrar análise combinatória dentro de um sistema binário. Pessoal, peraí. É porque a gente tem que saber converter de número decimal para binário. Porque ele quer converter o número 103. Eu, particularmente, faço um pouquinho diferente do que esse cara fez aí explicando na prova. Ó, eu vou fazer o exemplo dele, depois faço o número. 14 por 2. Eu faço assim, dá 7 e resto 0. Divide por 2, 3 e resto 1. Divide por 2, dá 1 e resto 1. Eu faço ainda. Eu sempre faço as divisões, até que ela dê 0. 1 dividido por 2 dá 0 e resta 1. Agora, deu 0 o quociente? Aí eu parei. Eu pego os restos de baixo para cima. Então é o número 1110 no sistema binário. Tá? Então o 14 é representado por 1110. Tá bom? Bom, vamos tentar entender aqui. Eu vou até tirar esse número binário para a gente entender. Ó. O 14, ele equivale, o 14 em decimal equivale a esse em binário. Então decimal, fica mais fácil da gente organizar. Binário. Ele quer o 103. Vamos lá? 103. Divide por 2. Dá 51. 51 vezes 2 dá 102, sobra 1. 51 por 2, 25, sobra 1. Por 2, 12, sobra 1. Por 2 dá 6 e sobra 0. Por 2 dá 3 e resta 0. Por 2 dá 1 e resta 1. Por 2 dá 0 e resta 1. Aí eu pego os restos. Pego os restos. De baixo para cima. 0, 0, 1, 1, 1. Isso aqui é o número 103 representado no sistema binário. Só que olha o que ele falou. Falou assim: quantos números podem ser obtidos considerando as permutações de todos os algarismos zeros e uns presentes nessa representação binária? Permutações, trocar de lugar. Você vai trocar de lugar. Se eu vou trocar, é permutar. Permutação tem quantos elementos ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. P de 7. Repetição de 4 números uns. De 5 números uns, perdão. São 5 números uns e 2 números zeros. Permutação de 7. Repetição de 5 números uns e 2 zeros. Fórmula da permutação com repetição. 7 fatorial. 5 fatorial, 2 fatorial. Abre o 7 fatorial, ó. 7, 6, 5 fatorial. 5 fatorial vezes 2. Cortou. 7 vezes 6, 42. 42 dividido por 2, 21, que está na letra C de casa. Vamos à questão de número 69, uma questão de geometria analítica. No plano de desenvolvimento, no planejamento de um novo loteamento de uma região da cidade de Uberlândia, projeta-se a existência de um bairro no formato de um triângulo retângulo ABC, o Bzinho aqui, ó, ABC. Então, ó, o triângulo é retângulo, ó, triângulo retângulo, ângulo de 90.
Delimitado por duas avenidas retilíneas x e y que são perpendiculares no ponto C. A figura abaixo, representada no plano cartesiano, descreve as limitações do bairro e as respectivas coordenadas dos pontos A e C. Segundo as informações, a área do triângulo ABC em quilômetros quadrados é igual a... Bom, vamos lá, ele quer a área do triângulo, tá tudo em quilômetros, né? Aqui até tem assim, ó, em quilômetros, né? E aqui também o x tá em quilômetros, então é quilômetros quadrados. Bom, a questão é de geometria analítica, porque a gente tem que pensar o seguinte, o grande segredo da questão. Se eu souber quem é o ponto B, acabou a questão. Acabou a questão. Porque se eu sei os 3 pontos, os 3 vértices de um triângulo, eu consigo achar a área dele, né? A gente vai chegar nisso lá já. Primeiro, eu preciso então, para achar o ponto B, de descobrir essa reta que representa a avenida Y. Porque esse ponto B é onde essa reta Y corta o eixo X, ou seja, é a raiz dessa reta, dessa função de primeiro grau. Raiz da reta, né, da função de primeiro grau. Eu posso fazer isso por função de primeiro grau, se eu quiser, mas eu vou fazer por geometria analítica para a gente pegar mais fácil. Primeiro, vou começar por essa. Essa reta passa por 2 pontos. Mas eu não vou descobrir quem é a reta. Eu vou descobrir só qual é o M da reta X, ó. Como é que eu descubro o M quando eu tenho 2 pontos? Você faz o delta Y sobre o delta X. X de um, o Y de um menos o Y do outro. 2 menos 0. 7 menos 3. Professor, mas eu tenho que começar pelo C? Não. A regra é o seguinte, se você fez o C menos o A para o Y, você vai ter que fazer o C primeiro menos o A para o X. Agora, eu poderia ter feito 0 menos 2 dá menos 2, 3 menos 7 dá menos 4. Os dois dariam negativo, que dá na mesma. 2 sobre 4 é 1/2. Esse é o M. Mas, pessoal, por que você não achou a reta e achou o M? É porque a reta Y e a reta X, elas são perpendiculares. Ó, X e Y são perpendiculares. E o que você tem que saber sobre isso quando duas retas são perpendiculares? Que o M de uma vezes o M da outra tem que dar menos 1. Então, se o M do X é 1/2, eu consigo achar o M da reta Y. O M do Y é menos 2. Tá, e daí? E daí que com o M e um ponto, eu acho a reta. Tem uma formulazinha para você achar a reta quando você tem o M e tem um ponto, que a gente memoriza como ioiô, mi, xoxô. Então, olha só, quem é esse M? Eu estou achando a reta Y. Então, é o M dela. Qual é o M dela? A gente acabou de ver que é menos 2. E o que é esse x0? O que é esse y0? São o x e o y são as coordenadas do ponto que ela passa. Ela não passa pelo ponto 7, 2? Então, o x0 é o 7, o y0 é o 2. Essa reta, então, é y menos 2, menos 2x mais 14. Joga o menos 2 para lá. Menos 2x mais 16. Para achar o bzinho, é quando o y for 0. Porque a raiz é o valor de x para o qual o y é 0. Menos 2x mais 16. 2x é 16. X é 8. Quer dizer que esse ponto é o 8, 0. Tá, professor, e daí? E daí que com 3 pontos, para você achar, com os pontos, para você achar a área de qualquer polígono, de qualquer figura, de qualquer polígono na geometria analítica, você faz o módulo do determinante sobre 2. Na verdade, a gente não faz muito determinante, né? A gente não faz tanto determinante. Ué, não, professor? Não, o que a gente faz é um macete. Como assim? Você coloca as coordenadas do ponto. Por que não é o determinante? Porque determinante, só existe determinante de matriz quadrada. E aqui a gente vai ver que a gente não vai fazer uma matriz quadrada. Olha só o determinante. Você vai colocar os pontos. 3, 0. 8, 0. 7, 2. E o que você começou, você fecha ele, você termina com ele.
Tá vendo que não ficou quadrado? Ficaram 4 linhas e 2 colunas, mas é um macetezinho que a gente pode fazer quando as provas são objetivas, igual essa. Ah, e se fosse discursiva? Se fosse uma prova discursiva, você não ia repetir, ia colocar uma coluna de uns. Um e um. Que aí sim a gente teria uma matriz quadrada, tá bom? Pessoal, eu multiplico os da diagonal principal. 0. Como se fosse diagonal principal, no sentido da diagonal principal. 8 vezes 2 dá 16, 7 vezes 0 dá 0. E no outro sentido eu também multiplico, só que eu troco o sinal. Só que 8 vezes 0 dá 0, troco o sinal 0. 0 vezes 7 dá 0, troco o sinal 0. 2 vezes 3 dá 6, troco o sinal menos 6. Então esse determinante aqui é 16 menos 6, você junta. Isso dá 10. Módulo de 10 é 10 sobre 2, dá 5, que está aí na alternativa letra B de bola. B de bola. Questão 70. Uma parte dos ingressos de um show musical correspondente a 16.384 ingressos será comercializada exclusivamente pela internet em uma campanha de pré-venda promocional. Os promotores do show estimam que o modelo funcional, aí vem a fórmula, ó, P de T é igual a 16.384 menos 2 elevado a menos T menos 14. Descreva o total de ingressos vendidos em função do tempo T em horas, desde a abertura das vendas da internet. Nas condições estimadas. O tempo T em minutos, já nota uma coisa, o tempo na fórmula estava em horas, ele está pedindo em minutos. A ser transcorrido após a abertura das vendas, para que exatamente 3/4 dos ingressos tenham sido vendidos é igual a... Você quer saber qual é o T para que 3/4 dos ingressos tenham sido vendidos. 3/4 é 75%. 75 sobre 100 é 3/4. Pessoal, 3/4, o número de ingressos vendidos tem que ser 3/4 de 16.384. Isso vai ser 16.384 menos 2 elevado a menos T menos 14. Bom, aqui a gente vai ter que ser esperto, tá? Porque dependendo do caminho que a gente tome, a gente vai fazer muita conta, tá? Primeiro, você viu que tem 16.384 aqui e aqui. Então eu vou tentar colocar eles do mesmo lado. Só que para isso eu vou fazer assim, ó. Era menos alguma coisa. Vou jogar para o outro lado, vira mais. Virou mais. E agora eu jogo esse 3/4 para o lado de lá, ó. 16.384 menos 16.384 vezes 3/4. 2 menos elevado a menos T sobre 14. O MMC aqui, ó, aqui era 1. Então o MMC fica 4. Ficam 4 vezes 16.384 menos 3 vezes 16.384. Pessoal, se fosse, ó, é porque quando a gente põe número a gente acha estranho, mas quer ver? Se fosse 4x menos 3x, não daria x? Então isso aqui dá só 16.384 sobre 4. 2 T elevado a menos T sobre 14. Aqui dá para dar uma simplificadinha, né? Ó, dá 8.000. Vou dividir por 2, em cima e embaixo, por 2 só, tá? Deixa 2 aqui. 8.192. Agora faz de novo a divisão. Fazendo de novo essa divisão, dá 4.096. Tá, o que é isso? 4.096 é 2 elevado a 13. 2 elevado a 12, perdão. 2 a 12. Ué, 2 a décima é 1.024. Vezes 2, 2.048. Vezes 2, 4.096. Isso aqui é 2 a 12. E aí vira uma equação exponencial. A base é a mesma. Então os expoentes devem ser os mesmos. Menos T menos 14 tem que ser 12. Multiplica os dois lados por menos 1. T menos 14 tem que ser menos 12. O T são 2 horas. Só que ele pediu em minutos. Então nossa resposta, 120, que está na letra B de bola.
B de bola. Vamos à questão de número 71. Penúltima questão aí da prova. Em um setor trabalham 9 funcionários, sendo 3 médicos, 2 enfermeiros, um assistente social, um fisioterapeuta, um psicólogo e um nutricionista. 3, 5, 6, 7, 8, 9. Considerando a reformulação na política de plantões do hospital, será necessário formar uma comissão representativa do setor com exatamente 3 desses funcionários. Agora presta muita atenção nisso, sublinha isso, de modo que pelo menos um médico seja membro da comissão. Então olha só, na comissão você pode ter um médico, pode ter 2 ou pode ter 3, porque a comissão tem 3 pessoas. Mas você não pode ter comissão com 0 médicos. Então você tem que ter pelo menos um médico. Nas condições apresentadas, o valor numérico correspondente ao total de maneiras de se compor essa comissão é um número. Pedi para você sublinhar, porque a palavrinha, pelo menos, na verdade tem algumas palavrinhas. No máximo, no mínimo, ao menos e pelo menos, na análise combinatória, elas são dicas para você usar o método destrutivo. Por quê, professor? É porque é o seguinte, eu até posso fazer a questão pelo método construtivo, mas a gente vai fazer mais conta. Então, são dicas, nem sempre que tiver a palavrinha pelo menos vai ser melhor fazer o destrutivo. Mas nessa questão aqui é melhor. Porque olha só, você quer pelo menos um médico. Então olha o que eu pensei. Eu pego o total de comissões existentes, podendo ser o que existe, com 3 médicos, com 2 médicos, um médico ou até sem nenhum médico. Faço todas as comissões que existem, todas. E tiro as que eu não posso ter. Eu não posso ter comissão sem médicos. Eu tiro as sem médicos. Então, vem comigo para você entender, ó. Vem comigo. São 3, 5, 6, 7, 8, 9. Dos 9, eu vou ter que escolher 3 para comissão. Se eu escolher o A, primeiro o A, depois o B, depois o C, ou primeiro o C, depois o B, depois o A, eu escolhi as mesmas pessoas. Então é um problema de combinação, que a ordem não importa. Combinação de 9 e 3 a 3. Das 9 pessoas, eu escolho 3. Vou tirar 100 médicos. Eu quero comissões agora que não tenham médicos. Pessoal, mas você quer o contrário, você quer que tenha médico. Eu sei, eu estou fazendo o destrutivo, estou pegando o total e tirando o que eu não quero. Vai sobrar o que eu quero. Comissão sem médico. Se ela não vai ter médico, tira os médicos. Você vai ter ao todo 6 pessoas disponíveis, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Para escolher quantos? 3. Combinação de 6, 3 a 3. 9 fatorial, 3 fatorial, 9 menos 3, 6 fatorial. 6 fatorial, 3 fatorial, 6 menos 3, 3 fatorial. Isso dá 9, 8, 7, 6 fatorial. 3, 2, 1, 6 fatorial. 6, 5, 4, 3 fatorial. 3 fatorial, 3, 2 e 1. Vou dar uma melhorada aqui, ó. 6 fatorial vai embora, 3 fatorial vai embora. O 3 vai embora com 9, fica 3. O 8 e o 2 eu simplifico, fico 4. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 7, 84. Menos 3, 2, 1. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Corta com 6. Então tira 20. Quando você tira 20, dá 64. Só que a resposta não está assim, né? Ele pergunta, o número total é quadrado perfeito. 64 é um quadrado perfeito, porque 8 ao quadrado é 64. O que é o quadrado perfeito? São os números que a raiz quadrada dá exata, dá inteira. Vamos lá, questão de número 72, última questão da prova. Um material pedagógico é construído com peças obtidas a partir de cortes lineares feitos em um círculo de madeira. Segundo o projeto desse material, uma das peças deve ter suas laterais lineares medindo 12 centímetros e 16 centímetros. Então, uma peça, 12 e 16 nas laterais lineares, como ilustra a figura abaixo. Além disso, para aproveitar melhor a matéria-prima, o corte horizontal deve passar pelo centro do círculo e ser perpendicular ao corte vertical,
de modo a obter dois pares de peças triangulares idênticas. Com base nessas informações, nas informações anteriores, o raio do círculo de madeira é... Pessoal, olha só. Vamos lá para a gente tentar entender o que ele está falando. Em outras palavras, ele falou assim, ó. Aqui é 12, aqui é 12. Esse cara aqui é 16. Né? E aí é óbvio, você ficou com um par igualzinho. O outro vem daqui, ó. 90, 90, 90 e 90. Isso aqui é o centro do círculo. Bom, o que a gente precisa aqui para a gente tentar entender esse processo todo dessa questão, ele está pedindo o raio do círculo. Então ele quer o raiozão aqui, ó. O raiozão aqui. Bom, para isso, a gente vai ter que pensar em algumas coisinhas aí para a gente conseguir fazer. Tem algumas maneiras de você fazer essa questão. E assim, a gente pode tentar, você poderia usar a lei dos senos, tentar usar a lei dos senos. Você pode tentar fazer por Pitágoras. Sério, professor? Pitágoras, sim, porque a gente pode usar relações métricas. Tá, vamos escolher um aqui pra gente fazer. Olha só. Primeira coisa, esse aqui é 90. Isso aqui é a hipotenusa do triângulo azul, certo? Primeira coisa que a gente já consegue sacar nessa questão, então, é que isso aqui é 20. Ué, professor, 20? Se você não souber, você chama de x e faz o Pitágoras. Mas é porque esse triângulo, que ele destacou, ele até pôs esse triângulo aí pra fora, né? Ele pôs o triângulo aí como sendo 12, 16. Esse triângulo é o triângulo mais famoso do Pitágoras. O triângulo mais famoso do Pitágoras é o 3, 4, 5. Catetos 3 e 4, hipotenusa 5. Só que é multiplicado por 4, ó. Isso aqui é 3 vezes 4, isso aqui é 4 vezes 4, isso aqui é 5 vezes 4, que dá 20. Né? Pessoal, e daí? Aí a gente vai lembrar de uma outra coisinha da geometria plana. Que é isso aqui, ó. Esse ângulo é 90. Ué, professor, por quê? Toda vez que você tiver um triângulo inscrito na circunferência, inscrito, então ele tem que estar com os vértices na circunferência, e um dos lados do triângulo for o diâmetro, obrigatoriamente o ângulo oposto é 90 graus. Por quê? Por causa do nome de ângulo que a gente chama de ângulo inscrito. O ângulo inscrito, ele é metade do arco que ele enxerga. E se isso aqui é um diâmetro, esse arco aqui é 180 graus. Se isso aqui é 180, ele enxerga o 180. Ele é metade do que ele enxerga, ele é 90. E com isso você mata a questão. Ué, como que a gente mata a questão aqui, professor? Olhando para esse triângulo, ó, grandão lá, grandão de cima, só de cima. Isso aqui é 90, isso é 20. Isso aqui é a altura dele, que é 12. E esse pedaço é uma projeção desse cateto, que é 16. Tá, mas e daí? E daí que como o triângulo é retângulo, usando as relações métricas do triângulo retângulo, a gente mata a questão. Uma das relações métricas diz que o cateto ao quadrado é a sua projeção vezes a hipotenusa. Olha para o triângulo gigante. 20 é um cateto ao quadrado. É a sua projeção, que é 16, vezes a hipotenusa, que é o diâmetro. Então, 400 é 16D. Dividindo os dois lados por 4, 100 é 4D. Quer dizer que o D vale 25. Só que ele não me pediu o diâmetro, ele pediu o raio. O raio é metade do diâmetro, é 25 sobre 2, que está na alternativa letra